Boa noite a todos, vamos começar hoje mais uma aula aí. Nosso último conteúdo, na verdade, do nosso curso de Circuitos Digitais 2, que é a parte de memórias. Esse conteúdo ele é extremamente amplo, nós vamos tirar ele do capítulo 12 lá do livro do Totti. E assim, eu tentei dar uma resumida aqui em bastante coisa, tive um trabalhinho para fazer esse material. Mas eu recomendo a leitura do capítulo, tem muitas coisas interessantes lá, né? E outras literaturas que a gente pode trocar aí depois, eu vou colocar no grupo outros links, materiais aí que também ajudam, né? Já que esse conteúdo é bastante interessante para nossa vida cotidiana, certo? Então, começando, para a gente entender um pouquinho, né? Por que a gente tem que estudar a parte de memórias? Nós temos falado nessa disciplina da parte de circuitos sequenciais, né? Nós estudamos em Circuitos Digitais 1 os circuitos combinacionais e agora na parte de circuitos digitais 2 os circuitos sequenciais, que têm a capacidade de armazenar informações. Então, o interessante desses circuitos, né, na verdade de todos os sistemas digitais, é essa capacidade de gravar grande quantidade de informação, né? Então, isso daí torna interessante, né? Então, os computadores, máquinas fotográficas, celulares, tudo isso precisa de memória, né? Para armazenar nossas informações, nossos dados, né? Então, tudo isso daí tem sido feito. Então, esses sistemas digitais, geralmente eles têm uma estrutura que é parecida com essa imagem aqui à esquerda, né? Então, nós temos o que seria um computador ou um processador, que ele tem ali uma unidade central, né, de processamento, uma CPU, que lá dentro ele tem uma unidade aritmética, que nós vimos como é que funciona, ela é combinacional, essa unidade aritmética, e uma unidade de controle, que alguns registros, né, básicos de memória. Então, esse daí, lá é onde fica, né, a parte... A memória que a gente vai ver daqui a pouco, né, que é a ROM. Essa daí é uma memória que já vem gravada no nosso dispositivo, ela é um firmware, né, que vai armazenar endereços ali basicamente. Depois, né, mais assim um pouco, nós temos uma memória principal semicondutora, né, que seria uma memória RAM aí, né, que vai fazer a parte de processamento das informações. E por fim nós temos lá fora, né, que seria já externo a tudo isso, um armazenamento auxiliar de massa, né? Que já seria uma memória magnética ou óptica, né? Hoje já está se substituindo, né? Nós temos HDs que já são de memória flash, né? E muitos outros na nuvem aí, muito mais, né? Então essas informações, isso daí está mudando bastante no nosso dia a dia. Então hoje eu vou trazer aí também, complementar, né? Atualizar um pouquinho essas informações do livro aí que estão presentes. Então, primeiramente, temos que lembrar o que são registradores, né? Nós já vimos isso daí. São elementos de memória de alta velocidade usados nas operações internas dos computadores, né? No qual as informações digitadas são continuamente movidas de um local para outro. Avanço da tecnologia LSI e VLSI, né, que é sobre o encapsulamento, né, dos dispositivos que são altamente encapsulados, tem tornado possível obter grande número de flip-flops em um único circuito integrado, organizando de vários formatos matriz de memória. As memórias semicondutoras, bipolar e MOS, são os dispositivos mais rápidos disponíveis e seu custo tem diminuído à medida que a tecnologia LSI é aperfeiçoada. Isso daí, então, é verdade, né? Tanto que hoje nós estamos substituindo as memórias de disco, todas basicamente, por memórias de estado sólido, né? Que são os flashes aí. Então é isso que a gente está vendo. O estado da arte hoje que nós estamos é esse, né? Nós estamos abandonando aí basicamente tudo que é memória de disco, né? Os CDs, mesmo os DVDs, o Blu-ray, tudo isso que foi criado há um tempo atrás, e hoje nós estamos migrando aí o próprio HD, que era de disco, né? Hoje ele está virando de estado sólido. Então, daqui a 10 anos, talvez não exista mais nenhum tipo de memória magnética aí no mercado, né? Então, as memórias de estado sólido estão tomando conta. Então, aí do lado a gente tem como é que seria essa arquitetura. Então, basicamente, como é que funciona? Ela tem uma memória de programa com os endereços, né? E suas informações. Então, cada endereço ali
tem uma informação lá dentro. O conjunto dessas informações ali, alguns endereços, vamos dizer assim, formam uma instrução, né? Então, o que seria? Vamos imaginar isso aqui como se fosse nossa casa, na nossa rua, né? Nós temos cada casa ali, cada lote, vamos dizer assim, com uma informação. Só que algumas pessoas, elas compram 2, 3 lotes de terreno, né? Para fazer uma casa maior. Então, às vezes, você precisa, da mesma maneira, uma informação ali que vai juntar vários endereços ali, nesse caso aí, né? Então, uma mesma informação ali vai ter, uma mesma instrução, no caso, ela guarda vários endereços. Então, seria um comparativo aí. No caso ali, a memória de dados da mesma maneira, né? Então, geralmente esse endereço aí que a gente usa é o endereço da primeira linha da instrução, certo? A primeira linha de instrução, ela vai receber esse endereçamento aí. Aí a gente vai ter informação de quantos, né? Quantos bytes tem essa informação. Então, aqui é uma estrutura geral aqui, como funcionam esses registros aí no nosso computador. A terminologia de memórias, vou passar rápido, porque é bastante descritiva essa parte, tá bom? Então tem muitas questões aqui que depois vocês leem, eu vou passar esse slide para vocês. Não precisa decorar, mas é mais para informação mesmo de vocês. Então, primeira terminologia é a questão de célula ou de memória. O que é isso? É um dispositivo ou circuito elétrico usado para armazenar um único bit. Então, no nosso caso lá, é o flip-flop, geralmente, né? Pode ser também um capacitor, pode ser um ponto de uma fita ou um disco magnético. Enfim, é o lugar que a gente vai gravar um único bit. Então, esse daí é a célula de memória. A palavra de memória é um grupo de bits, células em uma memória que representam uma instrução ou dados de algum tipo. O tamanho de palavra em computadores modernos varia de 8 a 64 bits. Então, uma palavra, ela varia o tamanho dela. Aí, para o tamanho genérico que a gente tem, que é 8 bits, a gente chama byte, né? Então, byte aí é o termo usado para um grupo de 8 bits. Então, nesse caso aí, é um termo para fixar, vamos dizer assim. Se a gente tem 16 bits, por exemplo, são 2 bytes, e assim por diante, né? Então, esse termo byte, ele é geralmente para 8 bits utilizado. Outro conceito importante é a questão da capacidade, né? Ou densidade. O modo de especificar quantos bits são armazenados em determinado dispositivo ou sistema completo de memória, né? Vamos supor que a gente tem uma memória que armazene 4.096 palavras de 20 bits. Né? Então, aí qual seria a capacidade? Seria essa quantidade de palavras vezes o número de bits, ou seja, 81.920 bits, certo? Então, seria a capacidade desse sistema ilustrado, né? E assim sucessivamente. Aí ele vai dar alguns exemplos aí para baixo, mas o que eu queria destacar nessa parte de baixo aí são as designações comuns que a gente utiliza. Por exemplo, 1K byte, 1K bit, né? 1K, ele representa 1024, tá bom? Não é 1000, como a gente vê lá nas outras disciplinas, né? Você estuda que K é igual a 1000, né? Então, na eletrônica, a gente considera o 1000, que é 2 elevado a 10, né? Então, dá 1024, tá bom? Então, aí tem as explicações. O mega aqui para nós, né? Ele é 2 elevado a 20. Então, ele não dá exatamente 1 milhão. Ele dá 1.048.576, tá? Bits, né? 1 megabit, 1 megabyte, né? Dá essa quantidade aí. E por fim, o giga, né? Tem outros ainda, tem o tera, tudo mais, né? Mas o giga seria um bilhão, né? Normalmente, aqui a gente considera 2 elevado a 30. Então, dá 1.741.741.824, tá? Bits ou bytes, ou que a gente queira representar aí com giga, mas dentro da área de eletrônica, né? Então, sempre é na base 2. Então, por isso que ele não é com aquele monte de zerinho ali, como a gente vê nas outras disciplinas, né? Então, aqui é base 2. Então, é 2 elevado a 30, tá bom? Que dá esse número aí, certo? E assim sucessivamente. Então, aí tem o tera, tem outros aí depois, né? Mas não vem ao caso aqui nesse momento.
Um exemplo aí para a gente ilustrar, se fosse fazer um exercício, então esse aqui inclusive é parecido com o que eu passei para vocês como atividade diária de hoje, né? Então, certo tipo de CI, de memória semicondutora, é especificado como 2K vezes 8. Quantas palavras podem ser armazenadas nesse CI? Qual é o tamanho da palavra? Qual é o número total de bits que esse CI pode armazenar? Olha aí, são 3 perguntas, não se confundam, não são iguais essas perguntas. A especificação dele está 2K×8, né? Então, o que quer dizer esse 8 aí? Então, esse 8 é o tamanho da palavra. Então, já é a segunda pergunta. Qual é o tamanho da palavra? 8. Quantas palavras podem ser armazenadas? Aí é o do lado esquerdo, que é o 2K. A gente sabe que esse K não é igual a 1000, ele é 1024, né? Então, 2 vezes 1024, que dá quanto? De cabeça, dá 2048. Vamos ver daqui a pouco. Qual o número total de bits que esse aí pode armazenar? Aí a gente tem que multiplicar, 2048 vezes 8. Aí dá tudo isso daí, ó. Então, a primeira pergunta, 2048, a segunda, 8, e a terceira, 16.384 bits, certo? Então, preste bem atenção nessas perguntas, que elas têm nuances, né, diferentes de uma para outra. Então, quantas palavras, né? Aí é 2K, essa parte da esquerda ali, né? Então, 2 vezes 1024. Qual o tamanho da palavra? É a parte da direita, né? Que é o 8. Qual o tamanho total, né? O número total de bits? Aí é a multiplicação dos dois, certo? Que vai dar esse valor aí de 16 mil e pouco, tá bom? Então, presta bem atenção nessas questões. Outra questões aí de terminologia de memória é a questão de densidade, né? A densidade, na verdade, é outro termo para capacidade, isso que a gente viu ainda agora, né? Então, quanto mais denso, maior a capacidade de informação, né? Que ali, no caso, no mesmo espaço, né? Você consegue armazenar. O endereço, né? O endereço, ele identifica a posição de uma palavra de memória. Então, toda informação ela tem um endereço específico para onde que está armazenado. Aí a gente pode alterar a informação desse endereço individualmente na maioria das memórias, né? Você consegue acessar através desse endereçamento. Então, a gente vai ver daqui a pouco como que se acessa essas informações, né? Então, aqui do lado a gente tem um exemplo, né, de endereços e cada endereço com a sua palavrinha ali guardada, né? Você vai pegando essas informações a fim de formar um todo de informação, como um filme, por exemplo, como qualquer coisa que você queira, né? Uma música que você queira ouvir, né? Você consegue pegar essas palavras aí para cada instante aí, né? Então, isso daí é muito importante, esse conceito. Outro conceito aí é a operação de leitura. Operação segundo a qual a palavra binária armazenada numa posição específica no endereçamento é detectada e transferida para outro dispositivo, né? Então, você vai lá no endereço 47, aí você lê aquela informação que está no endereço 47 e passa para quem está pedindo, né? Se algum outro dispositivo está pedindo, você transfere para ele, para um display, para um fone de ouvido e joga aquela informação, entendeu? A operação de escrita ela é o contrário. Ela é quando você pega o endereço e joga a informação para dentro desse endereço, certo? Então, você vai armazenar uma informação, né? Então, você vai jogar uma informação nova ali para dentro. Então, ao contrário, a leitura você tira e a escrita você insere uma informação. O tempo de acesso, esse conceito é muito importante também. Ele é o conceito que vai dizer, né, que vai medir a velocidade, né, para realizar uma operação, né, nesse dispositivo de memória. É o tempo que vai realizar a leitura, né? Então, geralmente, ele é representado por essa simbologia TACC, que é Time of Access, que vai representar esse tempo de acesso, né? Então, isso daí é mais, né, relativo, né, àquelas memórias de disco, né, que tem uma variação maior de tempo de acesso. Nas memórias de estado sólido, né, que a gente vai focar o nosso estudo, elas não têm muita variação de tempo de acesso não, tá? Geralmente para qualquer endereçamento você tem a mesma velocidade aí.
A memória volátil, esse conceito é importante, né? Porque era uma desvantagem das memórias flash antigamente. É o seguinte, que ela quer dizer? Que quando você retira a tensão daquela memória, ela apaga toda a informação, né? Então, por exemplo, a memória RAM que a gente usa, né? O cache de memória, geralmente eles se apagam todos ali quando você desliga a fonte elétrica, né? A energia, e ela vai apagar toda aquela informação, né? Então, a memória volátil, ela é a memória que não armazena informação sem energia elétrica. E a memória não volátil, ela quer dizer que ela armazena informação sem energia elétrica. Por exemplo, teu pendrive. Teu pendrive ele não tem uma bateria lá dentro, né? Hoje ele é uma memória de estado sólido. Você conecta no computador, ele usa a energia do computador para gravar informação, para ler informação, mas ele grava, ele mantém essa informação lá mesmo que você desconecte do computador, né? Então ela é uma memória não volátil. Memória de acesso aleatório, né? Essa é a RAM que a gente usa no computador, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é a posição de uma palavra lá, de uma informação, a gente não consegue armazenar aquele endereço ali, né? A gente não importa, na verdade, o endereço daquela informação. Por quê? Porque ela é usada para cálculo, ela é usada para fazer um processamento muito rápido. Então, ela não vai armazenar uma informação lá por longo tempo que a gente vai querer acessar depois, nada disso, né? Então, ela é uma memória de acesso randômico. O que isso quer dizer? Ela vai aleatoriamente escolher um endereço, gravar uma informação, processa, pega de novo. Então é muito rápido essa troca. Então ela não quer saber, não se importa com o posicionamento da informação, né? Por isso que essa memória ela é não volátil, né? Ela desliga o computador, apaga tudo, né? Geralmente a memória RAM ela é não volátil. E a sequencial, que é o inverso da RAM, perdão, que as pessoas acham que a ROM é o inverso da RAM, né? Mas não, né? Quando a gente está falando de RAM, a gente está falando de acesso, certo? Então, o inverso da RAM seria uma SAM, que é pouco, esse conceito não é muito usado, não é muito utilizado no dia a dia, né? Então ela é uma memória de acesso sequencial, né? O tempo varia conforme o endereço, né? Então ela tem lá uma sequência de informações. Isso aqui é mais esse conceito vale mais para os discos magnéticos, né? Que eles têm aquela informação que você precisa de um certo tempo para localizar ali, dependendo do endereçamento, né? Eu, particularmente, eu achei esse conceito confuso, porque, na minha opinião, as memórias de estado sólido, né, não voláteis, elas são também memórias de acesso sequenciais, né? Mas vamos seguir o conceito do livro, que eu posso estar equivocado. Depois eu vou dar uma pesquisada mais sobre esse conteúdo aí, e assim, na minha opinião, os outros discos, as outras memórias, né, não voláteis, que são sequenciais, né, seria SAM também, né, seria memória de tipo SAM. Mas depois deixa isso daí entre parênteses, aí depois a gente vê. Outra terminologia importante é a memória ROM, né, que aí se fala, né? O inverso da ROM é a RWM, né, que não é muito utilizado. O que quer dizer? A memória de leitura e escrita. Você pode ler e escrever nessa memória, né? Ou seja, você pode... Aí sim, aquele exemplo do pendrive de novo, né? O exemplo do próprio HD do teu computador. Você consegue acessar uma informação, apagar, gravar de novo, né? Você vai manuseando aqueles dados ali. Agora, existem memórias que você apenas lê. Aí essa sim é uma memória ROM. Essa daí seria o que? Seria o DVD, né? Seria uma informação que você compra ali e já está gravada e você não mexe depois. Você não consegue alterar. Tem informações do nosso computador que funcionam dessa maneira. Tem dados ROM lá, por exemplo, a informação da BIOS, geralmente, ela fica numa ROM, né? A gente não consegue apagar aquela informação, a não ser que troque o CI mesmo, né? Você troque o chip da BIOS. Então, geralmente funciona dessa maneira. São informações que você não consegue trocar, certo? Então, a ROM você não consegue apagar. E a RWM você consegue apagar, escrever, né? Regravar, assim sucessivamente, né? Então, são divididas dessa maneira aí, ROM e RWM.
E dispositivo de memória estática, né, são os semicondutores, né, é isso que eu falei, né, também chamado de estado sólido, né, eles permanecem armazenados enquanto a fonte de armazenamento estiver aplicada, sem necessidade de reescrever periodicamente os dados, né. Esse daqui é no caso do estado sólido, mas no caso hoje em dia, né, a gente já tem os que se mantêm mesmo sem energia, tá? Então, hoje a gente já tem um avanço desses aqui. O dinâmica, né, esses aqui são os que precisam ter um refresh, vamos dizer assim, né, na alimentação ali dos dados. Então, aquelas informações, se você não manter a atenção ali, né, não manter aquela informação sendo realimentada, ele vai perder os dados. Então, ele precisa estar recebendo essa informação diretamente. Outro conceito, memória principal, é memória de trabalho do computador, né? Então, as pessoas acham muitas vezes que a memória do computador principal é o HD, né? Mas não, a memória principal é a RAM, tá? Então, esse caso aí é a memória RAM. A memória cache é um bloco de memória de alta velocidade, que aí está mais próximo da CPU. Geralmente ele está dentro do próprio processador, tá? Pode ter essa memória cache já. Geralmente quando você como processador já diz a informação lá de quanto de cache que ele tem, né? Ou pelo menos na placa-mãe, né? Memória auxiliar, essa daí sim seria o nosso HD, é a memória de massa, né? Que vai armazenar mais informações. Ela geralmente é mais lenta, né? Mas ela é não volátil. Essa aqui é a que vai guardar a informação lá por dias, né? Você vai acessar seus arquivos, né? Toda a informação vai por anos aí e vai deixar essa informação lá. Então ela não precisa ficar sendo alimentada constantemente. Como é que funciona, né, uma memória, né? Passando os conceitos, né? Como é que a gente vai acessar esses dados, escrever, fazer tudo isso nessa memória? Então aqui a gente tem uma imagem de um diagrama, né, de um circuito integrado aí de uma memória e ali uma tabela, né, de acesso desses dados, né? Então, primeiramente aqui eu quero destacar aqui que ela tem na parte superior a parte de entrada de dados, na esquerda o endereçamento e na parte inferior a saída de dados. Na direita a gente vai ter o controle dessas informações aí. Então você tem primeiro ali o comando escrita, leitura, que vai habilitar você fazer um desses dois. Aqui ele tá barrado, né? Os dois ali, mas geralmente ele tem só um dos dois barrados e outro não barrado, né? Então R barrado barra W, por exemplo, né? Quer dizer o quê? Que você está em 0, ele está fazendo a leitura, o read, né? Está em 1, ele está fazendo o write, né? Então geralmente ele identifica dessa maneira, né? Aí o ME, que seria o Memory Enable, né? Ela vai habilitar o funcionamento da memória. O OE, né, que é o Output Enable, ele vai habilitar a saída dos dados, né? Então ali ela está com uma ligação 3-state aí. Então ele vai controlar dessa maneira. Então você seleciona. Se você quiser a opção de escrita, o que acontece? Você tem que entrar com o endereço e o circuito integrado ele vai esperar que você entre com os dados, né? E esses dados vão ser gravados nesse endereço que você está marcando. Se você entrar com a opção de leitura, aí você não precisa entrar com dados, você vai entrar com endereço e o teu circuito vai fornecer os dados de saída lá embaixo, né? Então aquela saída vai ser setada de alguma forma, né? Então ele funciona basicamente dessas duas formas aí, certo? Para todas as duas tem que habilitar, né, a memória em si, e para ter a saída tem que habilitar os dois, a memória e a saída, certo? Aí ali tá os endereços, né, e as células de memória são ilustradas aí, né? Então você tem vários endereços, os endereços ali, perceba que ele tem uma sequência, né? Ele vai de 0000 até 11111, né? Nesse caso aí, né? 5 bits de endereçamento. E cada endereço aí com uma informação diferente. Aí é aleatório, é informação que é guardada mesmo, né?
Então você sempre tem que inicializar essas informações para depois ir pegando esses dados. Se você não inicializar ali, você vai colher lixo. Você não sabe o que está armazenado aí nessa memória antes de fazer uma formatação, digamos, né? E iniciar ela. Aqui os princípios que eu acabei de falar, se vocês quiserem ler aí para ver de maneira sequenciada como funciona esse processo, né? Aqui explica melhor. Como é que funciona essa conexão então da CPU, né, com a memória, né? Geralmente é dessa forma, então, aqueles 3 entradas, saídas, né, que a gente falou lá, o endereço, dados, entrada de dados, né, e saída de dados. Eles são barramentos, né? O que isso quer dizer? São informações que vão para mais de um circuito integrado, né? No caso aí, a memória RAM era um exemplo disso. Você pode colocar vários slots ali de memória RAM. Geralmente o computador aceita 2, né, ou mais informações. Então, quando você acessa o endereço, ele pode ir para uma das 2 ali. Então, é o mesmo barramento que está ligado nas 2, né? E ele vai ser acessado ali indistintamente ali por aquele barramento, certo? Então, esse barramento ele serve para isso, para acessar, para ter uma quantidade variável, vamos dizer assim, de circuitos pendurados a ele, né? Então, você pode aumentar aí, pode ter 2, 4, etc, né? Mudando a quantidade de circuitos ligados a ele. Aqui eu coloquei também, esse outro embaixo aí seria a memória ROM, né? Que também, da mesma maneira, né? Também está ligado à CPU, mas geralmente está dentro da própria CPU. Memória de apenas leitura, né? Que é o que eu dei o exemplo aí do CD, do DVD, mas existem também circuitos integrados, né? Que já estão dessa maneira. Então, esses aí, eles depois que queima a informação, né? Tanto que, não sei se vocês usaram, na minha época a gente gravava muito CD de música, né? Em casa, você baixava as músicas MP3, né? E fazia seus próprios CDs, né? Até hoje, né? Dá para fazer isso, né? Nos computadores. Mas na época que não tinha os pendrives como a gente tem hoje, né? Tem os MP3 players e tal. E então você comprava os CDs virgens, né? Eu gostava de comprar esses CDs virgens e gravar eles, né? Aí quando o processo de gravação de um CD novo chama-se queima, né? É burn do inglês, né? Que você vai colocar a informação ali. Então, se ele for geralmente, né? Tinha aqueles CDs RW, né? Que você poderia gravar, pagar várias vezes, né? Só que a qualidade nunca foi muito boa, né? Mas geralmente depois que queima uma vez esse CD, essa informação, você não consegue alterar mais, né? E circuito integrado da mesma maneira. Geralmente você tem um fusívelzinho ali que a gente vai ver daqui a pouco como é que isso funciona, mas uma hora que você grava, depois ele não permite mais essa alteração dos dados. Aqui o bloco, né, como é que isso daí funciona? Ele tem um controle, né, uma entrada de controle, a seleção do chip, o output enable, né, e a entrada de endereço. Então você só consegue ler as informações, você não consegue gravar. Perceba que ele não tem entrada de dados aí, ele só tem saída de dados, né? Porque ele já recebeu essa informação e hoje você não consegue mais acessar para gravar, só para ler, né? Então essa gravação foi feita já em fábrica, em algum lugar, né? E depois disso você não lê mais. Então o diagrama de bloco de uma memória ROM é esse, ele não tem entrada de dados, só saída, certo? E aí tá a tabela verdade, né, dele, com os endereços, os dados, né? Tudo que tá sendo informado ali. Aí, no caso, ele já tem as informações ali, já armazenados os dados, né? Certo? Uma ROM programada por máscara, né? Também ainda existe, eu acho, né? Mais antigamente que existia dessa forma aí. Você aplicava, né, uma iluminação ultravioleta ali, que fazia, né, alguns transistores, né, serem polarizados e outros não, né? E aí você fazia, né, a informação ali, no caso podia ser 0 ou 1, né, de acordo com a máscara que foi colocada em cima dela, né?
Eu acho que isso aqui é bem antigo, eu não lembro se hoje em dia ainda é usado dessa forma, essa programação por máscara, né? Se alguém tiver algum exemplo aí de hoje em dia ainda ver essa programação por máscara, eu desconheço, eu lembro mais antigamente. As ROMs programáveis, né, que foi aquela que eu falei, ela tem uma conexão por fusível ali, que depois que faz a gravação dos dados, ele joga uma alta corrente que vai fazer aquele fusível queimar. E quando aquele fusível é queimado, não consegue mais alterar a informação, certo? Então, uma vez gravado, morreu-se e ele fica lá só com aquela informação que já foi gravada, tá? Você não consegue alterar posteriormente. Essa é a PROM, né? É a ROM programável, né? Então, é só uma vez. Ela é um pouco cara, né? Então não é tão usada, né? É uma tecnologia, né, que a gente estuda aí só para saber mesmo como que isso tudo foi avançando, né? Aqui uma ROM programável, né? Um CI, ele geralmente tem uma janela ali em cima, uma parte transparente de vidro que você consegue jogar, né? Uma luz que vai apagar, né? E permitir você gravar novamente a informação. Essa aqui no caso ela só de leitura, né? Então uma vez que jogou essa luz aí, ela não consegue alterar mais. E as memórias flash, né, que já são um avanço, né? Que elas são esse nome flash é porque elas são mais rápidas, né? Elas conseguem ter uma resposta rápida aí. Elas são apagadas eletricamente, né? E acessadas aí, e pode ser reescritas. Elas perdem um pouquinho a eficiência com o passar do tempo, é claro, né? Elas vão se tornando, vai perdendo um pouquinho a capacidade de leitura, né? Mas isso é normal a todas as memórias. E elas têm um desempenho ainda melhor que a maioria das demais. Então, a memória flash tem sido a mais utilizada nos dias atuais. Como é que funciona esse CI tipicamente, né? Ele tem as entradas de dados, né? Na verdade, esse barramento de dados, ele geralmente já serve como entrada e saída, né? Ali vocês veem na direita ali, o DQ0 até DQ15, né? E os endereços ali, que são vários aí, do A0 ao A20. Aí você tem várias entradas de controle, né? Que é o byte, o output enable, control enable, chip enable, né? Write enable e o reset, né? Então é bem genérico esse CI aí, mas a ideia geral é essa, né? Você pode ali controlar, né, essa informação, esse endereçamento e gravar ou ler da mesma maneira, né? A polarização dele, geralmente ele é CMOS, então é com 3.3 volts na maioria das vezes. Hoje já tem até menos que isso, tem com 1.7 volts, já tem bastante 6 aí, certo? Então a memória RAM, né, elas geralmente são informações voláteis, né, mas são informações de estado sólido, né, são chips de estado sólido aí, geralmente NAND. Então, a vantagem deles, né, que ela é rápida no caso aí. Você pode ler e escrever rapidamente a informação. Esse que é o principal objetivo de uma memória RAM. A arquitetura dela, né, também é bem similar ao demais, só que ela tem lá os registros internos e ela não tem tanta preocupação com o endereçamento. Você consegue endereçar ali, mas a leitura depois ela meio que decodifica isso daí e você, né, não tem tanto acesso, né, a esses endereços. Gente, é isso, eu passei um pouco rápido aí porque realmente é muito conteúdo e eu vou deixar disponível os slides, né, o material eu tirei do capítulo 12 do livro do Todd. Vamos fazendo alguns exercícios, amanhã a gente vai fazer uma videochamada e reforçar esse conteúdo, tá bom? Então, havendo dúvidas aí para fazer esses de hoje, me procurem. E a gente vai se falando aí para esclarecer mais dúvidas. E na sexta-feira, né, a ideia é a gente fazer a prova e encerrar
esse conteúdo, tá bom? Boa noite a todos e obrigado.